Olá, boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Dentro de instantes estaremos transmitindo, aliás, já estamos transmitindo, mas ainda temos aí 2 minutinhos para entrarmos diretamente ao vivo aí da Igreja Congregacional de Mococa. Então, estamos aguardando vocês chegarem. Já tem 1 minutinho aí para vocês se ajuntarem e participarem do culto da Igreja Congregacional de Mococa nessa noite. Ok? Mais 1 minutinho e nós vamos, então, dar a abertura do nosso culto nessa noite. Temos também um pastor que nos estará visitando nessa noite, diretamente do Rio de Janeiro, e ele vai estar trazendo a mensagem dessa noite. Estou bem acompanhado aqui hoje, né, com a minha esposa. Essa semana, aí o Ministério de Casais, né, cada um que dirigiu a programação, esteve junto com a sua esposa, então hoje eu quis trazer aqui também minha namorada. Né? E hoje a gente faz aniversário de namoro. E ela está dizendo que hoje, exatamente hoje, nós estamos fazendo quantos anos de namoro? 43 anos. 43 anos de namoro. De casamento é outra data, né? Ela me lembrou hoje, eu não lembrava disso. Já pensou? Bom, 19 horas. Então, 19 horas em Brasília, 19 horas em Mococa. Queremos dar as boas-vindas a todos vocês que já estão aí sintonizados no canal do YouTube da Igreja Congregacional de Mococa e no Facebook aí do pastor Josias Pereira. Queremos louvar a Deus pela oportunidade de estarmos aqui com mais esse culto de louvor e adoração a Deus, como fazemos todos os domingos. Enquanto não pudermos fazer lá no nosso templo, estaremos fazendo aqui essas lives, né, para que assim possamos estar nos edificando uns aos outros e também anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. E eu queria iniciar lendo um salmo, não é? Um salmo aqui da palavra de Deus, que está aqui, deixa eu procurar aqui, que eu acabei de perder. O Salmo 96. Salmo 96. Se você puder abrir aí a sua Bíblia, eu gostaria de ler esse salmo aqui com vocês. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade.
Tremei diante deles todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Que Deus nos abençoe com esse salmo lido que serve assim de abertura aqui do nosso culto dessa noite. Eu vou convidar então a Eliane para que nesse momento ela possa estar orando, não é? Pedindo a bênção e a direção de Deus para o culto dessa noite. Vamos orar. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Estou com saudade de vocês, vontade de dar um abraço com vocês. Nós vamos aguardar mais um pouco, não é mesmo? Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar, engrandecer o teu santo nome, ó Pai, todo dia que tu nos concedeste. Te agradecer, Senhor, porque tu tens estado conosco, Senhor, durante, Senhor, esse tempo difícil. E, ó Pai, nós queremos agora, nesse momento, te pedir que tu venha estar, ó Pai, dirigindo esse culto. Amém. Tu estejas, Senhor, trazendo uma palavra, Senhor, Sim. ó Pai, através do teu servo, ó Pai. Ó Deus, Usa, que Senhor. encontre guarida em nossos corações, ó Fala Pai, que tu conosco, possa Senhor. usar o teu servo, ó Pai. Amém. Tu esteja com cada um que está ouvindo agora, Senhor, esse culto, ó Pai, possa estar abençoando, possa estar, Senhor, com a sua destra, Senhor, fiel, ó Deus, com a tua presença, Senhor, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Então nós vamos chamar uma dupla aí, né, que vai nos abençoar nessa noite, dirigindo assim esse momento de louvor e adoração. Estou vendo aqui que eles já estão ali prontinhos, né? E eu vou chamá-los então, e a partir desse momento, adore ao Senhor, louve ao Senhor aí com os nossos irmãos Mateus e Estela. Amém. Graças a paz, igreja. Muito bom estarmos aqui em família, adorando a Deus. E eu queria que nesse momento você deixasse seu celular de lado, as coisas ao seu redor, e erguesse sua voz, sua adoração a esse Deus que tem cuidado da gente nesses tempos difíceis, nesses momentos de aflição. Mas Deus fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então temos que se alegrar. Amém? Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. As suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho,
mim. Na sombra de suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Trovão e o mar se bem. Sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguerem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Pois sei que és Deus. Quando as lutas tentam me abater, eu posso erguer uma canção para ti. Quando as lutas tentam me abater, a sua voz, eu posso erguer uma canção para ti. Quando as lutas tentam me abater, eu posso erguer uma canção para ti. Obrigado, Deus. Eu sei que tudo passo. Você me fortalece. Você me fortalece. Na alegria ou na dor. Eu sei que tudo posso. Você me fortalece. Vamos escutar mais uma vez. Obrigado, Deus. Eu sei que tudo posso. Você me fortalece. Na alegria ou na dor, você me fortalece. Na alegria ou na dor, eu sei que tudo posso. Você me fortalece. Você acabou de dizer, na alegria ou na dor, você me fortalece. Não sei como é que você está passando esses momentos difíceis, mas é tempo de buscar. Não sei se você está com medo, eu queria deixar uma palavra de esperança para você nessa noite. Está lá em Isaías 41:10. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com a minha vitoriosa mão sustentarei. Então, o nosso sustento vem do Senhor. É tempo de se alegrar. Ainda que a videira não dê fruto, ainda que o fruto da oliveira minta para nós, é tempo de se alegrar. Onde temos construído a nossa casa, depositado a nossa esperança, será que a gente tem construído na rocha de Cristo? Por mais que o controle fuja das nossas mãos, o controle não foge da mão de Deus. Eu
Eu tenho um Deus que vive e está, aleluia. Essa próxima canção fala exatamente isso. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja toda situação, o controle ainda está, aleluia, na palma de suas mãos. Novamente. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero tomar conta. Por mais pressão que seja situação de doença, o controle ainda está nas suas mãos. O controle ainda está nas suas mãos. O choro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Você crê? Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Vamos agora mais uma vez? O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da livreira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. O Senhor é nossa fortaleza. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a corrupção se espalhe e realmente toda a humanidade, sabemos em quem podemos confiar. Um Deus que nunca muda, um Deus que nunca falha, um Deus que vive e está. E podemos depositar a nossa confiança nele, a nossa esperança. Porque nosso Deus é um Deus de milagre, nosso Deus é um Deus de promessa. Ele é o nosso caminho deserto. Você para nisso? Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é o nosso Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Mais uma vez. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a Resposta, Jesus. Enxuga
milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Esse é o tu nosso és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. nosso Deus é Deus de milagres. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é o nosso Deus. 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 Deus, muito obrigada, Pai, pela sua presença, Jesus. Obrigado porque o Senhor está conosco, Pai. Como nós cantamos aqui, ainda que a figueira não floresça, Pai, ainda que a vide não dê o seu fruto, todavia eu vou me alegrar, Pai. Eu vou ser feliz porque o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha rocha. Eu, Deus, não fico feliz com as circunstâncias, mas eu fico feliz porque a minha vida está depositada no Senhor, Pai. Ainda que o cenário esteja ruim, ainda que, Deus, as coisas estejam contribuindo para que nós possamos ficar mal, Deus, o Senhor está conosco, Pai. E o Senhor, Deus, cuida de nós, o Senhor cuida dos seus filhos, Jesus. Nós queremos te agradecer, Pai. Muito obrigada, Pai. Obrigado porque o Senhor está conosco, o Senhor olha por nós, Pai. O Senhor prometeu estar conosco até a consumação dos séculos, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Nós queremos render graças, render louvores para o Senhor, render a nossa vida, Pai, a nossa família para o Senhor. Tudo é teu, Jesus. E o Senhor pode nos usar, pode, Deus, fazer aquilo que o Senhor quiser, Pai. Porque a nossa vida está depositada no Senhor, Jesus. Muito obrigada por isso. Esteja nos abençoando agora o restante desse culto, Pai. Abençoa cada família que está assistindo, Deus, cada vida, Deus, que ligou este telefone, essa televisão, Pai, para assistir esse culto. Tudo é para o Senhor, tudo é para a tua glória, tudo é para engrandecer o seu nome, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Estela. Obrigado, Mateus, né, pela participação aí no culto dessa noite. E no final do culto, vocês voltam para fazer o encerramento, ok? A última canção. Deus abençoe. Amém, Amém. pastor. Muito bem. Então, nós vamos chamar hoje, agora, nesse momento, o pastor Antônio Carlos. Ele mora lá no Rio de Janeiro, na cidade de Itaguaí. Ele é o segundo tesoureiro da diretoria da União das Igrejas Congregacionais do Brasil. Nesse momento, não está pastoreando uma igreja, né? Ele deixou o ministério da igreja o ano passado, está aí na direção de Deus para assumir aí uma outra igreja. É com muita alegria, então, que nós o recebemos aqui. Ele já esteve aqui fisicamente, né? E hoje ele será o pregador virtual. Eu quero chamá-lo aqui, né? E a gente vai passar para ele aqui a palavra. Né, pastor? Estava dizendo que o senhor já esteve aqui, né, presencialmente. Isso. E hoje vai estar virtualmente. Que Deus Amém. abençoe, que Deus possa usá-lo nessa noite poderosamente, né, que Amém. o senhor possa ser um canal nas mãos de Deus nessa noite. Amém. Okay? A Igreja Congregacional de Mococa é sua nesse momento. Glória a Deus. Obrigado pelo carinho, pela confiança. Quero também dar meu boa noite à irmã Eliane, aos irmãos que acabaram de ministrar o louvor, essa dupla de jovens aí tão abençoados, né? E a minha voz, pastor, tá boa? Quer que ponha o microfone tá ótimo, tranquilo? Ok. Então eu quero cumprimentar também aos demais membros da Igreja de Mococa, que estão hoje online, assistindo, ou melhor, participando desse culto, né? Culto não se assiste, culto nós participamos. Por isso eu convidei muita gente para participar desse culto. Nós estamos com dificuldades, por causa dessa pandemia, de estarmos juntos. E isso tem nos afastado fisicamente.
mas em Cristo Jesus estamos unidos, e isso nos dá a oportunidade de, utilizando as tecnologias atuais, a rede mundial de computadores, os programas e aplicativos que hoje são tão normais dos nossos celulares, de podermos prestar culto ao Senhor. Você vê, eu estou aqui no Rio de Janeiro, a última vez que eu visitei o pastor Josias, em Mococa, fui com Laura, eu viajei quase que um dia inteiro para chegar lá, né, no interior de São Paulo, ainda depois de Ribeirão Preto e tal. Enfim, foi uma viagem bem longa. E agora eu consigo chegar na casa do pastor Josias em um clique, não é? Interessante o que a tecnologia nos proporciona, e eu louvo a Deus por isso. Também estive pregando aí, como o pastor Josias já falou, e foi muito agradável, porque eu fui muito bem recebido. Enfim, é uma alegria poder voltar a estar com os irmãos aí de Mococa. É lógico que em todas as partes do mundo, eu acredito, tenha alguém nessa hora conectado com a gente. Talvez eu esteja enrolando demais e dizer no mundo, mas você não tem ideia e eu também não é? Aqui no Rio de Janeiro eu sei que muita gente está ligadinho aí ao nosso convite, aí em Mococa também, e eu quero desejar que o Senhor, que é um Deus onipresente, esteja também aí na sua casa, aonde você está, te abençoando nessa hora de culto, de adoração comunitária ao Senhor. Nessa noite a gente vai pregar num texto que talvez você já tenha lido algumas vezes. É o texto do capítulo 1 do livro de Jó. O livro de Jó é um livro conhecido, talvez dos mais conhecidos da Bíblia. A história de Jó, o personagem Jó, ele é extremamente conhecido por todos nós. Mas o que se explora da história de Jó é o sofrimento, a paciência. O que mais se foca quando se fala de Jó é lembrar-se dele como um homem muito sofrido, não é? Só que hoje eu quero ver um outro lado de Jó. O Jó, homem íntegro, reto, que temia Deus e se desviava do mal. O Jó do primeiro capítulo, o Jó antes do sofrimento. Eu quero enxergar nesse Jó alguns exemplos para nós. Estamos, nesse mês de maio, focados no assunto família. O pastor Josias, na semana que passou, até me convidou para que eu falasse num dia da semana. Houve uma dificuldade com a minha internet e eu fiquei impossibilitado de fazer, então nós adiamos e acabou ficando para hoje. Mas eu queria falar hoje sobre uma família bem ajustada. Nós estamos vivendo uma época de famílias desajustadas, não é? E para que tenhamos uma família bem ajustada, biblicamente falando, isso é possível. No entanto, a gente precisa concordar com a vontade de Deus, a gente precisa caminhar dentro dos propósitos de Deus. E o exemplo da família de Jó é o exemplo de uma família bem ajustada. O exemplo de Jó é o exemplo do pai de uma família bem ajustada. E é disso que a gente vai falar. Se você pode abrir aí a sua Bíblia comigo, no capítulo 1 de Jó, eu estou com a minha Bíblia aqui, ó. Eu gosto da tecnologia, mas não largo a minha Biblinha velha de capa de couro, né? Gosto demais dela. Vamos lá, Jó, capítulo 1, eu estou abrindo a minha Bíblia, convido você a abrir a sua também. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, tá bom? Uma vez que você tem a oportunidade de participar desse culto, então é importante que você leia a Bíblia junto comigo, não só me ouça ler, porque é na Bíblia, na palavra de Deus, que vamos ouvir a voz do Senhor, né? O que eu vou fazer é explanar aquilo que Deus vai falar conosco, mas Deus já está falando através da leitura que vamos fazer agora, eu creio nisso. Olhe comigo aí. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Eu quero pular o verso 3. Vamos para o verso 4. No verso 4 diz assim: seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorridos o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava.
levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. É o suficiente para que a gente possa entender os princípios de uma família bem ajustada. Vejamos no exemplo da família de Jó. Eu já disse aqui, a Bíblia disse que nesse momento Jó tinha 10 filhos, né? Não era uma família muito pequena, e famílias grandes geralmente são famílias cheias de conflitos, né? Dificuldades relacionais, um pensa de um jeito, outro pensa de outro, um tem um tipo de gênio, outro tem outro, e na hora das reuniões familiares é sempre um arranha para lá, arranha para cá, e manter isso em ordem, dentro de uma harmonia, nunca é muito fácil. Eu não estou falando de uma coisa totalmente excepcional, não. Eu só tive 2 filhas, só tenho 2 filhas, né? Hoje são casadas. E eu sei das vezes que elas se desentendiam, porque uma pensa de um jeito, outra pensa do outro. Imagine 10. Mas os filhos de Jó, pelo que o texto nos mostra aqui, também já eram criados, já estavam possivelmente casados na época em que esse texto foi escrito, até porque o texto diz que cada um tinha sua casa. E eles se convidavam uns aos outros, e anualmente, de ciclos em ciclos, isso quer dizer anualmente, imagino também que isso quer dizer festas de aniversário. Quando iam passando os anos, eles iam se chamando para virem nas casas uns dos outros. Geralmente os homens faziam as festas, essa época patriarcal, e Jó é dessa época, né? Então a cultura era muito machista. Os homens faziam as festas e eles convidavam suas irmãs para estarem nas casas juntos com eles nesses banquetes. E aí, quando eles se reuniam, muito possivelmente alguns exageros aconteciam naquelas festas. E Jó, como um pai preocupado, segundo o que lemos hoje, antes de começar a falar, um homem temente a Deus, ele então ficava sempre imaginando: será que meus filhos pecaram contra Deus? Eu vou orar por eles, eu vou me apresentar diante do Senhor, pedindo perdão pelos pecados dos meus filhos. Isso era papel de um sacerdote. Foi assim que Abraão agiu enquanto patriarca do povo de Israel. Por isso se coloca Jó na história, até por causa da sua idade, ele viveu mais de 200 anos, coloca-se Jó na história lá no início, né? Talvez o de Jó seja até escrito, tenha sido até escrito antes do de Gênesis. Então, se fosse a ordem cronológica dos textos escritos e não dos fatos ocorridos, Jó talvez viesse antes de Gênesis, né? Mas Jó está lá no meio da Bíblia porque os fatos são cronologicamente narrados de acordo com o que eles ocorreram, não é? Mas vamos lá. Quais são as características de uma família bem ajustada, olhando assim para o exemplo de Jó? O chefe da família, que era Jó, ele temia ao Senhor, e ele fez questão de criar os seus filhos na presença do Senhor. Isso é um exemplo de obediência à palavra de Deus. Em Provérbios 22, versículo 6, o texto vai dizer assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e nem quando ela estiver velha vai se desviar desse caminho. Isso é promessa de Deus. A promessa de Deus nunca vai deixar de se cumprir. E Jó entendia essa verdade, mesmo antes dela ter sido escrita por Salomão, que vem bem depois de Jó, dentro dessa cronologia histórica do Antigo Testamento. Mas Jó conhecia essa verdade, porque esse é um conselho da parte de Deus. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Jó era sacerdote na sua casa. Hoje, os chefes de família talvez não sejam só os pais. Muitas famílias são chefiadas pelas mães. Mães que ficaram viúvas, mães que se separaram dos seus maridos, mães que tomam conta das suas casas, mães solteiras que se converteram a Jesus Cristo e hoje criam as suas famílias. No entanto, Deus exige que o responsável, seja ele homem, seja uma mulher, seja o pai ou a mãe, seja alguém temente a Deus, alguém que ensine os seus filhos a servirem ao Senhor, alguém que coloque nas mãos de Deus a criação dos seus filhos. Isso é um princípio elementar de uma família bem ajustada. Bom, aí a gente pode olhar para o exemplo de Jó. Ele se destaca
Porque na comunidade em que ele vivia, ele era tratado como uma pessoa boa. Ele era reconhecido como uma pessoa boa. O mais interessante é que Jó era rico. Hoje, talvez, os empresários como Jó tinha muitos animais, muitos empregados, era o mais rico do Oriente na sua época, mas os mais ricos hoje não dão valor às suas famílias, geralmente não dão. Ficam envolvidos com o telefone celular o dia inteiro, o filho fala, ele não quer nem atender. Quanto mais rico, mais problema, mais dificuldades, menos tempo para a família. E aí o pastor Josué Gonçalves vai dizer o seguinte: nenhum sucesso pode ser alcançado, ou deve ser alcançado às custas do sacrifício da sua família. Não justifica você ter sucesso financeiro, sucesso profissional, sucesso no mundo dos negócios, se a sua família está destruída. E Jó era um homem contrário disso, o mais rico de todos na sua época. Muito responsável com os seus negócios, no entanto, um bom pai de família que sabia a importância de obedecer à vontade de Deus, à palavra de Deus. O chefe de família Jó se destacou por essa obediência. Essa é uma característica que a gente vê no texto falando a respeito de Jó. Ou seja, ele tinha princípios, ele passava aos seus filhos os princípios que ele tinha, e isso fazia com que ele fosse alguém com um ótimo testemunho. A gente hoje vai dizer que é testemunho cristão, àquela época, um ótimo testemunho de um homem temente a Deus. Como tem sido a sua história com a sua casa, com os seus filhos, com a sua família? Você tem dado o tempo necessário à criação dos seus filhos? Você tem se preocupado com a sua família? Você tem procurado se destacar na sociedade corrompida que está ao seu redor como um bom chefe de família? Se você quer ter uma família bem ajustada, é preciso que você coloque em primeiro lugar a sua família. É lógico, depois de Deus. A ordem de Deus, das prioridades na vida de um homem, deve ser Deus, depois a sua família, ou seja, começando pela sua esposa e os seus filhos, e depois a igreja, e depois o trabalho, e depois o lazer. Mas Deus no topo e a família, sua esposa e seus filhos em segundo lugar. Se você puser a igreja em primeiro lugar, você está errado, porque a igreja não é Deus e Deus não é a igreja. A igreja existe por causa de Deus, mas a sua família tem mais importância para você, ou deve ter, do que a sua igreja. Sua igreja é importantíssima, é lógico. Mas se você não for um bom crente dentro de casa, não adianta que você não vai ser na sua igreja. Se você não for um bom pai dentro de casa, você não vai ser um bom líder na sua igreja. Um bom esposo dentro de casa, você não vai ser um bom líder dentro da sua igreja, um bom liderado. Então, a família deve ser a base para que você seja uma pessoa bem-sucedida em tudo na sua vida. Jó tinha a sua família bem ajustada, primeiro, porque ele era um homem temente ao Senhor. Segundo, porque ele era um homem que se destacava na sociedade. As pessoas falavam bem dele. Note que Deus, quando tem um diálogo com o inimigo, com o diabo, com Satanás, ainda nesse capítulo 1 do livro de Jó, no verso 8, não, o verso 6... o verso 6, diz assim o texto: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde você vem, Satanás? Respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? E olha o que Deus vai dizer de Jó. Esse é o testemunho de Deus a respeito de Jó. Jó é visto por Deus da seguinte maneira: porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Como é que Deus fala de você? O que Deus tem a dizer a seu respeito? Como chefe de família, como crente em Jesus, como cidadão no meio dessa sociedade? Será que aquele que te acusa vai ouvir de Deus que você é uma pessoa excepcional do ponto de vista de Deus? Satanás vem para acusar.
e Deus é o teu defensor. Como é que ele te defende? Que argumentos você, na sua vida, tem dado com o seu testemunho para que Deus lhe defenda? Esse era Jó. Os filhos dessa família bem ajustada são submissos aos seus pais. Perceba que o texto vai dizer que Jó chamava os seus filhos, quando passavam as suas festas, para que juntos eles se reunissem e estivessem, então, em adoração, em comunhão, em perdão, em arrependimento diante do Senhor. O texto vai dizer que Jó acordava de madrugada e ele jejuava a Deus, ou seja, ele orava a Deus. Seus filhos iam às casas uns dos outros, eu estou lendo o verso 4, faziam um banquete, cada um por sua vez, mandava convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Chamava. Jó não ordenava que eles viessem, Jó os chamava e eles vinham. Por quê? Porque eram submissos. Esse é um dos tópicos interessantíssimos na história de Jó, e essa é uma das pilastras principais para manter de pé a estrutura de um lar bem ajustado. Uma família bem ajustada tem um pai sacerdote, temente a Deus e que dá bom exemplo, e tem filhos que seguem o exemplo do seu pai, sendo obedientes a Deus e aos seus pais. Uma família bem ajustada é aquela que a submissão tanto do pai com relação a Deus, tanto quanto dos filhos com relação aos pais e a Deus, ao Deus que os seus pais servem. Quando eu olho para esse texto, eu vejo uma harmonia na relação entre pai e filhos, filhos e pai. Decorridos o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó os seus filhos, ele os chamava. Ele se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Imagina os meninos indo para a festa, chegando de madrugada da festa, e de repente, de madrugada ainda, antes do dia amanhecer, ia lá e chamava Jó, acorda, 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 vamos lá cultuar o Senhor. Jó os chamava de madrugada. O texto está dizendo isso. E eles iam, porque o texto está dizendo isso. Você consegue perceber que tende a haver obediência dos filhos com relação aos pais, se é que nós desejamos ter lares bem ajustados? Todos os membros da família de Jó eram tementes a Deus. Sabe por quê? Porque eles reconheciam os seus pecados e se arrependiam continuamente desses pecados. Eles confessavam esses pecados, eles perdoavam-se uns aos outros, eles oravam uns pelos outros. Isso é piedade coletiva. Isso é culto doméstico que atrai a bênção de Deus. Será que nós temos entendido o quanto é importante ter a nossa família unida na presença de Deus? Tomara que seja assim a sua família, uma família bem ajustada. Durante esses meses de pandemia, eu tenho me reunido mensalmente com a minha família, e olha que isso não é fácil. Uma das minhas filhas mora a 400 quilômetros de distância da minha casa. Pelo menos uma vez por mês, eu já tive essa oportunidade de fazer nesse início do mês de maio. Nós temos participado da ceia do Senhor juntos, aqui em casa. Da outra vez não foi possível ter a mais nova, por causa da distância, eu fiz com a outra, que é a primogênita. Mas Deus tem nos dado o privilégio de ter uma família unida em torno da mesma fé em Jesus Cristo. Uma família bem ajustada, onde há obediência, onde há critérios, onde há temor de Deus, onde há retidão, onde há testemunho de pessoas que servem ao Senhor. Isso nos dá o privilégio de termos famílias bem ajustadas. Eu queria lembrar com você algumas coisas que a gente viu a respeito dessa família, que faz dessa família uma família bem ajustada. Essa família era exemplo de obediência ao Senhor na sua época. Essa família era uma família que dava testemunho de vida diferenciada por servir ao Senhor. Essa família era uma família onde havia submissão e respeito mútuo entre eles. Essa família era uma família onde havia piedade coletiva e culto doméstico que atraía sobre eles a bênção de Deus.
mas o que fez com que essa família se tornasse uma família diferente das demais famílias da sua época. Como estão as famílias da nossa época? Já pensou nas famílias que têm 10 filhos hoje? Desculpa, mas eu não consigo deixar de associar essa realidade àquela de uma pastora aqui do Rio de Janeiro que está sendo acusada de ter feito parte do assassinato do seu marido. Não me interessa saber se ela é culpada ou se ela é inocente. Eu sei que o caso está meio abafado por causa da pandemia. Qualquer hora isso vai vir à tona e nós vamos saber o que aconteceu. Uma pastora e um pastor que pegaram meninos e meninas, homens e mulheres, para criar e fizeram uma família com mais de 30 filhos e começaram a se envolver com a vida política, e daí, me perdoe, mas eu acho que foi o maior erro da vida deles, se perderam dentro dessa realidade de vida política, agora se davam mais para a vida política do que para a criação e ajuste de uma vida piedosa entre os seus filhos. O que aconteceu? Um dos filhos hoje está preso por ter tentado, ou quem sabe a justiça até acha, assassinado o seu próprio pai adotivo. Famílias grandes são famílias problemáticas, ainda mais quando elas não seguem os princípios de Deus. Mas a de Jó era diferente. E onde começou isso tudo? Começou em Jó. Como, pastor, isso começou em Jó? Porque eu conheço a história de Jó, você conhece a história de Jó, quais eram as características de Jó? E a gente vai concluir vendo que as características de Jó se refletiram nas características dessa família bem ajustada que Jó criou e construiu para aquela sociedade. As características de Jó, a primeira, é que ele era diferente porque ele tinha integridade. E o que é integridade? Integridade é a mesma coisa que uma vida íntegra, uma vida pura, uma vida honesta, uma vida de uma pessoa que atua de forma correta, uma vida de uma pessoa que honra os seus compromissos, uma vida integral, uma vida moral excelente, que traz bons resultados para tudo que está ao seu redor. Deus espera isso de todos nós crentes. Qual era outra característica de Jó? Jó era um homem reto. O que é retidão? Retidão é a virtude de seguir em frente, sem se desviar. Sabe? Quando você tem uma direção indicada pelo senso da justiça, do bom senso, das coisas corretas dessa vida, se você segue esse caminho orientado por Deus, pela equidade, em conformidade com a razão e com as boas obras, o seu dever, a sua integridade, a sua lisura, a sua probidade, e isso vai lhe dar o direito de chamarem você de uma pessoa reta. Jó era uma pessoa íntegra e reta. Mas também Jó era um homem que temia o Senhor. E a gente conhece o texto do salmista que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Outra coisa que me chama a atenção é que o próprio Jó, no capítulo 28, lá no finalzinho quase, vai a 40, né? Mas enfim, no meio do livro, no capítulo 28, versículo 28, ele vai dizer que o Senhor disse a ele assim: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Jó tinha ouvido de Deus, no temor do Senhor está a sabedoria. E ele seguiu nessa direção. O salmista, Davi, no Salmo 34, ele fala assim, ainda sobre o temor do Senhor, o salmista nos convida da seguinte forma: venham, meus filhos, ouçam-me, eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja viver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Isso é o temor do Senhor. E Jó vivia esse estilo de vida. Sabe o que mais, por último, era a característica de Jó, que fazia dele um chefe de família e de uma família totalmente bem ajustada no meio daquela sociedade corrupta dos seus dias? Jó se desviava do mal. Quando eu disse que a retidão é pegar um rumo reto e não se desviar, é quando esse rumo te leva para lugares bons. Por outro lado, quando o seu caminho te leva para lugares, ou vai te levar, te propõe levar para lugares ruins, aí você precisa desviar. E o texto diz que Jó desviava-se do mal. Já dizia Salomão, os retos fazem o seu caminho, desviar-se do mal.
e o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Desviar-se do mal é ver uma calçada sendo lavada com sabão em pó e não passar por lá, porque você sabe que o risco de cair é iminente. Desviar-se do mal é saber que os seus olhos estão te levando à cobiça e ao pecado e não olhar para onde não vai edificar a sua vida. Desviar-se do mal é receber propostas, quem sabe de suborno, na função que você exerce, no trabalho que você tem, e não permitir que essa proposta encha os seus olhos, porque você deve ser íntegro, reto, temente a Deus e desviar-se do mal. Desviar-se do mal é o mesmo que se desviar, mudar de direção, afastar-se de uma posição normal, preferindo uma via secundária, que vai levar no mesmo lugar, às vezes por um caminho mais longo, mas melhor e menos perigoso. Isso é desviar-se do mal. Você quer ter uma família bem ajustada, como a família de Jó? Você quer ser igual a Jó? Quer ter os mesmos resultados que ele teve? Siga os exemplos de Jó. Você vai dizer, pastor, mas Jó sofreu muito. Ele não sofreu por causa disso. Deus tinha um propósito no sofrimento dele. Não associe ter uma família abençoada com o sofrimento de Jó. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. A história de Jó é uma das mais conhecidas da Bíblia, mas eu disse desde o início. Essa parte quase não se explora. Tá? Jó, no início, tinha 7 filhos e 3 filhas. Eu e você sabemos que eles morreram. Aí vem a parte difícil para um pai de família. Não é essa a ordem natural dos fatos. Pais enterrarem os seus filhos. Nós esperamos e sempre entendemos que o normal é que aconteça o contrário. Mas com Jó não foi assim. E eles morreram todos no mesmo dia. Que sofrimento! Que sofrimento! Mas como que Jó reagiu a esse sofrimento? Ele ficou com remorso? O seu coração ficou doído porque ele deveria ter sido um bom pai e não foi? Pelo contrário. Jó disse, o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que ele teve essa paz? Sabe por que ele teve essa condição de reagir dessa forma, sem nenhum desespero? Porque ele fez o papel que lhe era devido. Porque ele não perdeu tempo quando Deus lhe dera a oportunidade de criar bem os seus filhos. Ele sabia que os seus filhos estavam com o Senhor. Ele sabia o que tinha ensinado aos seus filhos, o que eles tinham aprendido e qual era agora o final, ou melhor, a continuidade da vida dos seus filhos após aquela morte trágica que ocorrera num dia só. Nem a riqueza de Jó, a grande riqueza da qual ele desfrutava, sua alta posição social, tirou dele a responsabilidade de lidar com seus filhos como a coisa mais séria da sua vida. Jó era um pai que se preocupava com o bem-estar dos seus filhos. Eu queria chamar você a atenção, já que nós não sabemos o dia de amanhã, cuide hoje dos seus filhos. Interceda hoje pelos seus filhos. Dobre os seus joelhos hoje pelos seus filhos. Acorde de madrugada amanhã em favor dos seus filhos. Peça perdão a Deus pelos pecados dos seus filhos. Não permita que o dia de amanhã te pegue de surpresa. Eu não vou ser pego de surpresa, porque tudo o que fiz e faço, aprendi com a palavra de Deus e tenho colocado em prática no meu relacionamento com as minhas filhas. Triste é viver com remorso no coração e pensar, eu devia ter feito e não fiz. Deus está te dando uma oportunidade de mudar hoje a sua postura. Para que tenha uma família bem ajustada, é preciso que essa família viva de acordo com os princípios da palavra de Deus. E aí, meu irmão e minha irmã, não deixe a sua família ficar desajustada. Há um lema das Déboras, que diz mães de joelhos, filhos de pé. Talvez tenha nascido no exemplo de Jó. Pai de joelho, filhos de pé. Deus tem o melhor para a sua família. Eu queria que você curvasse a sua fronte nessa hora, onde você estiver, que você fechasse os seus olhos junto comigo, para que nós pudéssemos orar.
Não dá para chamar você à frente, porque eu não estou no púlpito, nós não estamos no templo reunidos num só ambiente da igreja do Senhor na comunidade. Mas eu posso convidá-lo a fechar os seus olhos aonde você estiver. E eu posso convidá-lo a curvar a sua fronte aonde você estiver, para que nós possamos orar juntos, pedindo a bênção do Senhor sobre a sua família. Se você quiser colocar um pedido de oração especial pela sua família, quem sabe você não queira digitar aí no chat, o pastor Josias vai receber, depois, quem sabe, ele pode me passar e a gente continua isso. Mas o importante é que você e eu, nesse momento, estejamos prontos para esse tempo de oração que vamos fazer. E o Senhor que está aqui, está aí aonde você está, há de nos atender para a glória do nome dele. Feche os seus olhos agora, em nome de Jesus, e vamos orar. Senhor Deus, eu quero agradecer o teu nome pela oportunidade que tenho nessa noite, ó Deus, de compartilhar da tua palavra com esses irmãos que online, aonde estiverem, participaram, estão participando desse culto junto comigo. Esse culto é para o Senhor, Deus. Toda honra e toda glória sejam dadas ao teu nome. Senhor, eu creio, Pai, que o Senhor está nos ouvindo nessa oração. Enquanto eu não ouço os améns que estão do outro lado da tela, o Senhor os ouve, o Senhor sabe de como está o coração de cada pessoa que junto comigo está orando nesse momento. Ó Deus, onde quer que essa mensagem esteja chegando, onde quer que as pessoas estejam me assistindo, que a bênção do Senhor esteja sobre elas, sobre a sua casa, ó Deus, sobre o seu casamento, sobre a criação dos seus filhos. Senhor, nós oramos por famílias bem ajustadas, nós oramos, Senhor, por famílias restauradas, nós oramos por famílias curadas nessa noite. Opera, Pai, o teu milagre, vai ao encontro dessas famílias. Senhor, onde houver, Pai, um pai brigado com o filho, uma mãe, Senhor, vivendo em crise com a sua filha, filhos que não falam com seus irmãos. Ó Deus, traz nessa noite, Pai, uma reconciliação, opera o milagre da unidade, Senhor, e restaura os relacionamentos familiares. Ó Deus, que essa madrugada seja uma madrugada diferente para muitas famílias que estão me assistindo aqui nessa hora. Que as pessoas possam acordar de madrugada, Senhor, se lembrando do exemplo de Jó e apresentando diante do Senhor a vida dos seus filhos, das suas filhas, pedindo perdão por eles. Ó Deus, consagrando-os a Ti, oferecendo sacrifícios, Pai, de louvor, de adoração, de vida em favor dessas crianças, desses filhos adultos. Ó Pai, em nome de Jesus, recebe, Pai, essa oração. Atende, Senhor, e para a glória do teu nome, opera os teus milagres. É a minha oração, eu a faço nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Obrigado, pastor Josias, pelo privilégio, pela oportunidade que me deu. Eu quero agradecer e concluir aqui a minha palavra, dizendo que quem quiser, desejar, quem sabe, interagir comigo, pastor Josias talvez possa pôr aí depois o meu WhatsApp, o meu e-mail, vai ser um prazer, já que eu não posso apertar sua mão na porta, né? Já que eu não posso conversar com você depois do culto, então, se o pastor Josias não se chatear aí, ele pode pôr aí, por gentileza, o e-mail, o WhatsApp, você entra em contato comigo, eu vou ficar muito feliz com o feedback do testemunho de que Deus falou o seu coração e de que o Senhor está restaurando a sua família. Obrigado, pastor Josias. Abraço. Obrigado, pastor Antônio Ramos, nosso colega, amigo. Trouxe um copinho d'água aqui, ó. Companheiro aí das lives entre amigos, de toda quarta-feira, às 17 horas. Né? O pastor Antônio Ramos tem estado conosco nessas lives. Amém. E ele prontamente atendeu o nosso convite. Obrigado pela sua vida. Também dê lembranças aí à irmã Laura, sua esposa, as meninas. Deus continue abençoando o seu ministério. As meninas estão atrás, ó, minha família lá, ó. Estamos vendo lá na foto lá. Isso. Elas estão assistindo. Querido.
Amém. Deus abençoe. Abraço. Muito bem, queridos. Tivemos, então, a participação do pastor Antônio Ramos, né, trazendo uma mensagem abençoadora na noite desse domingo. Queremos agradecer a vocês que estiveram aí nos sintonizando. Nós temos aí 39 pessoas no YouTube e 28 no Facebook, que somado aí, né, dão aí quase 70 pessoas, né? E se a gente multiplicar isso por 2 ou 3, porque nunca a pessoa está sozinha em casa, ela está assistindo com 2, 3 ou 4, nós temos aí um número muito bom de pessoas que nos assistiram nessa noite, ok? Estou vendo aqui o pastor Oldimar, que é bem conhecido da igreja, está aí junto conosco, não é? Está aí também mandando aí um abraço para os irmãos. E obrigado, pastor Oldimar. Saudades aí do irmão, tá bom? Nós vamos chamar a Estela e o Mateus, eles vão cantar aqui a última canção, depois a gente volta para o encerramento do culto. E eu vou colocar aqui, como o pastor Toninho pediu, vou colocar aqui o contato dele, se você quiser fazer contato, fazer pedido de oração, ele está se colocando aqui à disposição para orar para vocês, ok? Vamos chamar então aqui a Estela e o Mateus. Vamos lá? A gente vai cantar uma música que fala sobre pai, sobre família, né? Tudo que o pastor diz, que Jó, ele era um bom pai. E essa música, normalmente, a gente canta ela na igreja, no Dia dos Pais, né? Para dizer para os nossos pais o quanto eles são importantes, a importância da família. E pedindo para Deus nos momentos difíceis que a nossa família passa, para Deus guardar os nossos sentimentos, guardar o seu casamento, né? Então é isso que a gente vai declarar, que você cante com a gente agora, nesse momento. Pai, me dá teu colo, são dias difíceis e eu em minha casa temos sobrevivido. Pai, me dá um abraço, vem chorar comigo, caminha com minha família em meio às zonas de perigo. Não te peço pra nenhum, pois não é tudo que eu preciso, mas te peço, vem, Senhor, morar comigo. Guarda os meus sentimentos, guarda o meu casamento, cuida da minha família, sara as nossas feridas, traga o avivamento, muda minha vida por dentro, seja o centro de tudo, guarda minha casa. Pai, me dá teu colo, são dias difíceis e eu em minha casa temos sobrevivido. Pai, me dá um abraço, vem chorar comigo, caminha com minha família em meio às zonas de perigo. Não te peço pra nenhum, pois não é tudo que eu preciso, mas te peço, vem, Senhor, orar comigo. Guarda os meus sentimentos, guarda o
envolva minha vida por dentro, que seja o centro de tudo. Guarda minha casa. Guarda minha casa. Guarda minha casa. Amém. Obrigado, Estela, Mateus. Deus abençoe. Obrigado pela participação aí de vocês. Muito bem, agora sim, estamos chegando ao final do culto dessa noite. Como o pastor Antônio Ramos ainda está aí, eu vou orar e vou pedir que ele impetre a bênção apostólica. Tá bem? Então, eu vou chamá-lo aqui para ele ficar do meu lado. E eu vou estar orando, encerrando o culto, e ele vai impetrar a bênção apostólica. Pai querido, Pai amado, louvado, bendito, exaltado seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos por essa noite. Te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos deu de virtualmente nos reunirmos para te adorarmos, para te louvarmos, para bendizermos o teu nome. Porque Amém. tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Outro bem não possuímos, senão a ti somente. Amém. Por isso, Senhor, queremos te render toda a honra, toda a glória, dizer, ó Deus, que o Senhor é a razão da nossa vida, da nossa paz, da nossa esperança. Amém. Aceita, Senhor, o culto dessa noite, Pai. Ó Deus, que ele possa ter chegado na tua presença como aroma suave. Amém. E que também, Senhor, esse culto possa ter abençoado vidas, lares, famílias, Senhor. Que a palavra, que os louvores tenham edificado o teu povo e Amém. tenham, Deus, servido de instrumento para levar, ó Deus, uma palavra de esperança, de salvação, de misericórdia, Pai, aqueles lares que estão precisando, Senhor, do teu agir, do teu poder, do teu amor. Amém. Despede-nos agora em paz. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Antônio Ramos. Abençoa ele, a Laura, suas filhas, o seu ministério, Senhor. Continua cuidando do teu servo. Abençoa Mateus e Estela, que participaram conosco no louvor dessa noite. E Amém. Obrigado pela vida de cada irmão e cada irmã, cada pessoa que esteve sintonizada conosco nessa noite. Que Sim. a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia seja sobre eles. Amém. Nós oramos assim, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos os filhos de Deus espalhados por esse mundo, sobretudo sobre os nossos irmãos da Igreja de Mococa, e que não seja apenas hoje, mas eternamente. Amém. Deus abençoe você. Obrigado, pastor Josias. Um abraço. Obrigado, querido. Fiquem na paz. Uma boa noite a todos e até terça-feira. Terça-feira estaremos aqui de volta com o nosso estudo da Palavra de Deus. Você é o nosso convidado. Até lá.